Boa noite a todos, a paz do Senhor. Fazer uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pela Tua graça, Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Senhor, perdoa, por favor, os meus pecados. Senhor, perdoa os pecados da minha casa. Perdoa, Senhor, os pecados da Tua igreja. E perdoa, Senhor, a nossa nação. E pedimos, Senhor Jesus, vem reinar sobre o Brasil. Vem reinar sobre a Tua igreja, vem reinar sobre cada um de nós, seja feita, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, também pedimos, por favor, que o Senhor cure os enfermos, em especial, Deus, aqueles que estão com coronavírus, aqueles que têm, Deus, doenças graves, Deus, que o Senhor, Deus, faça o Teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, me capacite, Senhor, para transmitir, Deus, para os meus irmãos, aquilo, Senhor, que eu tenho aprendido, Senhor, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, revelação de Ti, dá-nos, Senhor, revelação da Tua palavra, que a Tua palavra entre profundamente em nós e junto com o Teu Espírito Santo produza a transformação e o fruto do Espírito Santo. E que o Senhor Deus também nos capacite com o poder do Espírito Santo para fazermos a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. Eu gosto muito do livro de Esther, né? Tem alguns livros assim que nos marcam, né? Por causa daquilo que nós estamos vivendo, ou estávamos vivendo e passamos, e Deus falou profundamente conosco, né? Então, eu coloquei aqui, né, alguns pontos, né, sobre o livro de Esther, né? A tentativa de extermínio do povo judeu na diáspora nos dias de um rei medo-persa chamado Assuero, a reviravolta dos judeus através das ações da rainha Esther e de Mordecai, a vingança dos judeus contra os seus inimigos, a explicação da origem da festa de Purim dos judeus, e o agir invisível de Deus, né? Não querendo parafrasear o livro do pastor Luciano Subirá, o agir invisível de Deus, mas é que aqui realmente nós vemos o agir invisível de Deus e eu vou explicar o porquê. E aqui eu coloquei algumas fotos, né, que eu achei interessante, né? Então, começando ali da esquerda embaixo, né, que ali é o suposto mausoléu de Esther e Mordecai em Ramadã, que é uma cidade no atual Irã. Antigamente essa cidade se chamava Akhmetá, ou também chamada de Ecbatana. Aí em cima dessa foto aí do mausoléu, os supostos túmulos efetivamente de Esther e de Mordecai. E é interessante, eu não sabia, né? Eu descobri isso aí pesquisando alguma foto interessante para colocar para os irmãos, que lá no Irã existe uma pequena comunidade judaica, e eles se dizem descendentes de Esther, né? Então, ali no Irã, né, que é um país ali de maioria muçulmana, de maioria islâmica, existe uma pequena comunidade de judeus, né? E esse mausoléu é um mausoléu judaico. E ali do lado direito, na parte de cima do lado direito, aqui uma placa com a genealogia, com a suposta genealogia de Mordecai e de Esther, né? Os dois eles são descendentes da tribo de Benjamim. Então ali, eu não sei ler hebraico, tá bom? Mas ali, segundo eu pesquisei, segundo está escrito, seria a genealogia deles até Benjamim, até Jacó. E ali no canto inferior direito, um rolo antigo do livro de Esther com a ilustração de Amã sendo enforcado. Já fazendo um spoiler da aula aqui, tá bom? Aqui eu queria mostrar para os irmãos, né, o Império Aquemênida, né, que para nós é mais conhecido na Bíblia como o Império Medo-Persa. Então o livro de Esther ele começa assim, ó, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Nos dias de Assuero, aí ele fala assim, qual o Assuero? O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, né, todos os nobres. E os príncipes das províncias estavam perante ele. Então ali eu destaquei no mapa, né, vocês veem, né, o tamanho, né, do Império Medo-Persa, o tamanho do Império, né, do rei Assuero, desde a Etiópia, ali no canto inferior na esquerda, até a Índia, no canto inferior da direita, né, ele sobe ali para a Ásia, chega ali na Grécia também, passa ali por Jerusalém, e ali eu marquei onde está a cidadela de Suzã. Né, Suzã era uma das capitais do Império Medo-Persa. Né, eu achei ali uma referência falando que Suzã era como se fosse uma capital de inverno, provavelmente, dos reis. Tá bom? Então, só para mostrar o tamanho
da extensão do império do rei Assuero e mostrar para os irmãos onde que se passa essa história, né, que é ali na cidadela de Suzã. O que é importante saber, né, sobre o livro de Esther? Em primeiro lugar, que o nome de Deus não aparece em nenhum lugar do livro de Esther, né? Nem Deus, nem Senhor, nem Altíssimo, nem nada, né? Mas Deus está por trás de todos os acontecimentos do livro. Então isso é muito interessante, né? Houve até uma discussão, né, se o livro de Esther deveria ou não estar dentro da Bíblia, né, porque não fala de Deus, mas é óbvio, é nítido você olhar o livro de Esther e entender e saber que Deus é quem está por trás de todos aqueles acontecimentos, tá bom? A Babilônia já havia sido conquistada pelo Império Medo-Persa e uma parte dos judeus já havia retornado para Judá e Jerusalém. Esther e Mordecai eram judeus benjamitas, né, eu coloquei entre aspas, né, isso é citado dessa forma em Esther capítulo 2, versículo 5. Eles eram moradores de Suzã, né, que fica no atual Irã, aquele que eu mostrei no mapa, e que era uma das capitais do Império Medo-Persa. Eu coloquei aqui judeus benjamitas, mas explicando, né, o que significa, então, um judeu benjamita. Né, os irmãos, eu espero que se lembrem, né, que quando eu comentei sobre a divisão entre Reino do Norte, que continuou se chamando Israel, e Reino do Sul, que passou a se chamar Judá, né, junto com a tribo de Judá ficou também a tribo de Benjamim. Então você tinha lá a tribo de Judá, né, os judeus são os descendentes da tribo de Judá, e você também tinha os benjamitas no meio do território de Judá. Então, aqui, quando fala que eles eram judeus benjamitas, significa aqueles que seus antepassados, né, eram moradores da região de Judá, do Reino do Sul, porém, eles eram descendentes da tribo de Benjamim. É difícil dizer com precisão datas, né, em que período se passa a história do livro de Esther, porque não existem referências absolutas de datas ali. Existem datas assim relativas ao reinado de Assuero, e o grande problema, né, que os historiadores têm é dizer exatamente quem é esse rei Assuero do livro de Esther. Alguns acham que esse Assuero citado no livro de Esther é Xerxes I. Né? Se alguém aí se lembrar da aula de Esdras e Neemias, eu falei bastante de Artaxerxes. Artaxerxes foi quem assumiu o trono de Xerxes I, tá bom? Só que como os registros históricos assim são meio escassos, não são tão precisos, né? Muito vem dos historiadores gregos, do que os gregos ouviram falar sobre esses impérios, então algumas coisas talvez tenham ficado perdidas assim ou meio desconectadas na história. Às vezes foi algum corregente, mas de qualquer forma o livro de Esther fala assim, olha, esse Assuero, aquele que reinou desde a Etiópia até a Índia, é desse Assuero que nós estamos falando, tá bom? Então, provavelmente, eu coloquei aqui que provavelmente o rei Assuero citado no livro de Esther seja Xerxes I, que reinou de 486 a 465. E se isso estiver correto, né, o livro de Esther, então, se passa antes dos dias de Esdras e Neemias. Né, então, provavelmente, isso daqui também se passa depois que o templo havia sido já reconstruído por Zorobabel. Tá? Então, eu vou mostrar depois na linha do tempo, né? Então, que provavelmente Esther está após a reconstrução do templo e antes de Esdras e Neemias retornarem para Jerusalém. Né, e outros homens chamados Assueros são citados na Bíblia. Né? Daniel capítulo 9, versículo 1, cita um rei Dario, o Medo, que era filho de um tal de Assuero. E esse Assuero deve ser contemporâneo ao cativeiro da Babilônia e ao Império Babilônico. Pode ser que seja o mesmo Assuero do livro da Rainha Esther? Provavelmente não. Né? Porque o rei Dario, ele meio que assume ali, né, o império pouco depois ali da queda da Babilônia, ou ele é um dos responsáveis, né, porque ele e Ciro eram parentes. Né? Dario, se não me engano, era tio e sogro de Ciro. Então, esse Assuero, que deveria ser o pai do rei Dario, ele é contemporâneo ao cativeiro da Babilônia. E aqui nós estamos falando de acontecimentos posteriores a isso. Esdras 4:6, né, cita um rei chamado Assuero que governou nos dias da reconstrução do templo. E que nem eu comentei, Esther provavelmente está depois da reconstrução do templo. Então, provavelmente Assuero era uma forma talvez de um título, como se fosse um apelido colocado assim nos reis dos Medo-Persas, tá bom? Então, Assuero provavelmente na Bíblia se refere a mais de uma pessoa. Então, o do livro de Esther
possivelmente não seja o mesmo do citado no livro de Daniel e possivelmente, né, não é o mesmo então citado no livro de Esdras, tá bom? Então só para esclarecer os irmãos, só para que não haja assim uma confusão, né, que nem eu já comentei algumas vezes também, né, cuidado na Bíblia, porque você tem vários homônimos, né, mesmo Esdras, mesmo Neemias, tiveram outros Esdras, outros Neemias, vários Josués, Moisés eu só lembro de um, mas José teve mais de um, né? Teve José, marido de Maria, teve José lá do Egito, então só cuidado, né, com homônimos, tá bom? Então você, né, colocando assim, sabendo em que momento da história, né, cada livro está da Bíblia, você vai saber se situar e vai saber separar essas coisas. Então, contextualizando, né, então eu peguei aquela minha linha do tempo, né, que eu vinha evoluindo, e eu acrescentei aqui, provavelmente, onde está Esther. Esther significa estrela, e eu coloquei ali, então, uma estrela entre a reconstrução do templo e entre a volta de Esdras a chegada de Esdras em Jerusalém, tá bom? Então, provavelmente, Esther é nesse período. Então, ele, obviamente, que já é no período dos reis medo-persas, tá bom? Então, um panorama do livro de Esther, né, segundo os capítulos. Então, o primeiro capítulo vai contar o banquete do rei Assuero. É que ali, naquele mapa, eu só coloquei Esther capítulo 1, de 1 a 3. Né? Mas se você continuar lendo, você vai ver que o rei Assuero ele deu um singelo banquete no seu 3º ano de reinado. Nada demais, coisa simples, 180 dias de festa, com tudo que era de bom e do melhor para os seus convidados, né? Comida à vontade, bebida à vontade. E depois de celebrar por 180 dias, né, com os nobres, ele resolveu fazer mais um banquete para o povo todo. Então, coisa simples, ali acho que foram mais 7 dias, se eu não me engano. Tá? Mas então, o capítulo 1 vai falar o banquete do rei Assuero e a ofensa da rainha Vasti ao rei Assuero e a sua deposição. Aí no capítulo 2, nós vemos Esther se tornando a rainha, no lugar da rainha Vasti, Mordecai salvando a vida do rei Assuero ao delatar uma conspiração contra ele, um homem chamado Amã, honrado pelo rei Assuero, e de repente não teve ali um motivo, Amã começou a odiar Mordecai. Mordecai, só para adiantar, Mordecai era primo de Esther, primo assim, bem mais velho, está escrito que Esther era órfã de pai e de mãe, e Mordecai a adotou como se fosse sua filha. O plano de Amã para exterminar todos os judeus e o decreto real autorizando, né, que os judeus fossem destruídos. E aí do capítulo 4 até o capítulo 9 vai contar como Deus, implicitamente, né, que nem eu falei, Deus não aparece no livro de Esther de forma explícita, mas vai mostrar como Deus implicitamente reverteu completamente essa situação. Então no capítulo 4, né, a rainha Esther, ela é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E quem que fez isso? Deus fez isso. E conta também, né, que os judeus jejuaram ali por 3 dias, sem comida e sem água, né, por causa daquele decreto. A Esther convidou, no capítulo 5, nós vamos ver o plano da rainha Esther, né, Deus colocou isso nela, né, de Esther convidar o rei Assuero e Ramã para um banquete. Engraçado que ela convidou o seu inimigo junto para o banquete. E aí, no capítulo 6, nós vamos ver o início da grande reviravolta que Deus fez. Né? Amã, ele é obrigado a honrar a Mordecai por ordem do rei. Aí no capítulo 7, né, um novo banquete de Esther para o rei Assuero e Amã. E Esther implora ao rei pela sua vida e pelo seu povo, e o resultado é que Amã é enforcado. Né? Eu já tinha dado o spoiler lá naquela imagem, daquele slide, mas você provavelmente já sabia dessa história. Os judeus são autorizados a resistirem contra seus inimigos, os judeus matam seus inimigos, no capítulo 9, e ali o registro da festa de Purim, e Mordecai, por fim, é exaltado ainda mais pelo rei Assuero. Então, esse aqui é o panorama do livro de Esther. Né? No próximo slide eu tenho uma linha do tempo. Então aqui, desculpa, só um detalhe, né? Eu coloquei ali alguns asteriscos, né, e falando assim que isso foi uma jogada de mestre do nosso Deus, né, o Deus de Israel. Primeiro, a rainha Vasti ofendendo ao rei Assuero, né, depois ela sendo deposta, depois Esther sendo colocada como rainha no lugar de Vasti, e depois Mordecai salvando a vida do rei Assuero. Né? Então, essas 4 coisas eu vejo como se fosse uma jogada de mestre de Deus. Deus já sabia, obviamente, tudo o que ia acontecer, Deus já sabia como Amã ia atentar, né, contra a vida ali dos judeus, e tem um motivo para isso também. Mas Deus já sabia de tudo isso e já preparou tudo,
né, e, digamos assim, só deu o bote assim, ali no capítulo 6, né, o que marca a grande reviravolta, e nós vamos ver essas coisas mais em detalhe. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo do livro de Esther. Né, os capítulos de Esther eles praticamente são seriais, né, um atrás do outro. Né, não é que nem tanto, por exemplo, o livro de Jeremias ou de Ezequiel, que tem muita coisa assim fora tempo, ou o livro de Daniel também, que alguns capítulos vêm antes do que outros. Tá? Então, o livro de Esther ele é basicamente sequencial. Então, aqui vai aparecer a linha do tempo, né? Então, como eu comentei no capítulo 1, vai falar do banquete do rei Assuero, a deposição da rainha Vasti. Né? Eu vou comentar já sobre a rainha Vasti. Mas, que nem eu falei, foi Deus quem causou aquilo. Né? Foi Deus quem fez com que a rainha Vasti, né, recusasse ali a ordem do rei, que o rei se ofendesse e a rainha Vasti fosse deposta e Esther fosse colocada no lugar da Vasti. Né? Então, no ano 3º do reinado de Assuero, ele resolveu dar um banquete, né? E aí no meio do segundo banquete, né, não aquele banquete lá dos 180 dias, né, coisa simples, o outro lá, coisa de 7 dias para todo o povo, já embriagado, já alegre o coração, né, por causa do vinho, ele manda chamar a rainha Vasti, porque ele queria mostrar, né, para os seus súditos a beleza da rainha, e que ela viesse também coroada. A coroa também devia ser bonita, mas ele queria mostrar o quanto que a rainha Vasti era bela. E ela se ofende, ela não vai, e o rei fica furioso, e eu já vou explicar o decreto do rei. Mas, no final das contas, então, a rainha Vasti ela é deposta, e no ano 6º do reinado de Assuero, eu coloquei aqui que é o primeiro concurso de Miss Universo, pelo menos registrado na Bíblia. Né? Se você não sabe o que é Miss Universo, pergunta para os seus pais ou para os seus avós. Eu não sou velho não, tá bom? Mas é que eu lembro, meus avós assistiam. Né? O concurso de Miss Universo era assim, né? Imagina que você vai fazer um concurso de beleza e vai pegar as as mulheres mais belas da cidade de São Paulo. Depois você vai fazer o concurso aí a ganhadora da cidade de São Paulo vai concorrer com a ganhadora de Cotia, de sei lá mais onde, vão concorrer pela Miss Estado de São Paulo. E depois todas as campeãs do estado vão concorrer pelo título de Miss Brasil. E a Miss Brasil vai concorrer com as Miss dos outros países pelo título de Miss Universo. Então, aqui, o que aconteceu? O rei, aplacado já o furor do rei, ele fala, e agora? Estou sem rainha. Aí os jovens que serviam ao rei falaram, por que o rei não faz o seguinte? Mande-se a juntar, né, de todas as cidades que o rei governa, as jovens mais belas. Né, aqui de Suzã, as jovens mais belas. Né, então, foi feito um confisco das jovens mais belas. Eu falei na aula sobre Salomão, sobre 1 Reis, que Salomão devia ser odiado pelos jovens, né, porque ele casava com toda a mulher bonita que ele achava, ele roubava e casava com aquela mulher, e aqui também deve ter sido parecido, porque as mulheres mais bonitas de todos os povos foram confiscadas e levadas para o palácio do rei Assuero. E elas iam ficar 1 ano em tratamento de beleza, né? Estava mais para ser temperada, 1 ano, 6 meses mergulhada em mirra, depois mais 6 meses tratada com especiarias e unguento. Né? Então, eu acho que ela estava mais de molho ali na banheira, né? tomando banho assim, todo dia, para ficar... Todas elas deviam ficar com o mesmo cheiro, né, no final das contas. Mas era o tratamento de beleza da época. Elas eram guardadas por 1 ano pelos eunucos. E nesse 1 ano também eu entendo, né, que esse período de 1 ano era para ter certeza também que a jovem não estava grávida. Né? Afinal de contas, né, aquela que o rei escolhesse por sua esposa, né, o filho deles viria a ser o herdeiro. Então, o rei não queria ter um herdeiro que fosse bastardo. Então, aquele 1 ano eu creio que também era para ter certeza que a jovem não estava grávida e ela ficava ali guardada na casa das mulheres, guardada pelos eunucos do rei. E aí a jovem, né, depois de 1 ano, nesse tratamento de beleza, ela era apresentada, ela era introduzida, né, na câmara do rei, passava a noite com o rei e no dia seguinte ela voltava para a casa das mulheres, para a segunda casa das mulheres, né, aquelas que já tinham passado, né, pelo rei, e ela só voltava à presença do rei se o rei a chamasse. E o rei deve ter ali conhecido, né, várias mulheres, várias jovens, e nenhuma delas, né, foi escolhida como rainha, até que Esther foi levada até a presença do rei Assuero, e o rei Assuero a amou mais do que todas as outras mulheres, e decretou que ela fosse feita rainha. E Esther, ela continuava sendo submissa a Mordecai, né, ela era obediente ao seu tio, e seu tio
primo, desculpa. E seu primo tinha falado, olha, não conte para o rei de que povo você é. Na verdade, ela não tinha contado para quase ninguém, que ela era judia, né? Benjamita judia. Então, o rei casa com ela sem saber nada, assim, se ela era judia, de qual povo que ela era, quem eram os seus antepassados, mas o rei se apaixonou por ela e o rei acabou casando com ela. E o rei dá uma festa, né, feliz da vida, e Esther é apresentada como a nova rainha. Isso no 7º ano, tá bom? Então, no 6º ano, Esther foi levada, né, para o harém do rei, ficou ali tratada por um ano. No 7º ano, ela foi introduzida na presença do rei e foi escolhida e casou com o rei. E não fala quando, mas algum tempo depois disso, Mordecai, né, que era primo de Esther, então, e se tornou, né, o pai adotivo dela, ele descobre uma conspiração de alguns guardas contra o rei Assuero. E ele conta para Esther, Esther conta para o rei, aquilo foi investigado, verificaram que era verdade, né, Bigtã e Teres, lá, os 2 guardas do rei, foram mortos, né, à traição, e nada foi feito, né, para agradecer a Mordecai, mas também Deus permitiu que isso acontecesse, né? Da mesma forma que Deus permitiu que depois que José, na prisão, lá, interpretasse o sonho do copeiro e do padeiro, né? Então, quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala assim para o copeiro, olha, quando você estiver na presença do faraó, né, fale por mim, fale de mim, né, por ele, porque eu nada fiz para estar aqui. E o que acontece, quando José interpreta o sonho do copeiro e o copeiro é restituído à presença do faraó, o copeiro se esquece de José. E se esquece até que, né, 5 anos mais tarde, o rei, o faraó, ele tem ali os sonhos, e ele fala, agora, desculpa, 2 anos mais tarde, agora eu me lembro de quando eu ofendi o rei, eu e o padeiro-chefe, de quando nós ofendemos ao faraó, nós fomos colocados na prisão, havia ali um jovem hebreu, e eu sonhei, e o padeiro-chefe também sonhou, e segundo a interpretação dos sonhos, né, dada por José, assim aconteceu. Aí mandam chamar José. Então Deus fez com que o copeiro esquecesse que José tinha interpretado seu sonho, até que fosse o momento oportuno para aquilo. Então aqui, não é que o rei foi ingrato com Mordecai, né? Mas Deus não permitiu que o rei Assuero recompensasse a Mordecai por ter delatado aquela conspiração contra ele. Deus fez com que o rei esquecesse até momento oportuno, e depois nós vamos ver qual foi esse momento oportuno. E é interessante, né, que assim, Esther já havia casado com Assuero, então será que se Esther não fosse esposa de Assuero, será que Mordecai teria delatado essa conspiração, teria deixado o rei Assuero ser morto? Não sei, mas o fato é que ele contou, né, talvez até para poupar Esther, né, porque se Assuero fosse morto, havia uma chance, né, também de Esther ser morta, então, nem que fosse para poupar a sua prima e filha adotiva, ele conta, né, para Esther, Esther conta para o rei, e no final das contas, Assuero é salvo. Eu coloquei aqui em vermelho as coisas a favor, né, de Esther, a favor de Mordecai, e deixei ali em cinza meio escuro ali as coisas meio contra o povo, né? O banquete, ele é neutro, né? Tudo bem? Mas então, depois de um determinado momento, né, depois de um determinado tempo em que Mordecai salvou a vida do rei, um homem chamado Amã, está escrito que ele é agatita. Né? O que é um agatita? Ele era provavelmente descendente de Agag. Agag era o rei dos amalequitas nos dias do rei Saul. Né? Aquele rei que Deus tinha mandado destruir por completo, né, através de Samuel, Deus deu essa ordem para Saul, e Saul poupa a vida de Agag. Aí depois vai lá Samuel e mata Agag. Mas só para dizer então que provavelmente Amã era descendente dos amalequitas, né, descendente de Agag, rei dos amalequitas, então descendente também dos amalequitas. E Deus havia jurado, né, que os amalequitas deveriam ser exterminados. Né? E o momento, por que os amalequitas deveriam ser exterminados? Porque quando Israel saiu do Egito, né, e quando Israel estava ali passando, ali perto ali do território dos amalequitas, os amalequitas, eles vieram guerrear contra os israelitas e eles iam matando os que ficavam para trás. Ele ia matando os doentes, ia matando os idosos, ia matando aqueles que não conseguiam continuar. Né? E aí Moisés ordena, aí Deus fala para Moisés, para falar para Josué e a guerra, né, contra Amaleque, e Deus fala para Moisés escrever assim, escreve no livro, que de geração em geração haverá guerra de Israel contra Amaleque, e eu exterminarei, eu riscarei o nome de Amaleque de sobre a terra. E quando chega para executar aquilo nos dias de Saul,
né, Saul poupa a vida de Agag, Deus havia mandado destruir todo o povo dos amalequitas, havia mandado destruir todo o rebanho deles. Saul e alguns homens do seu exército resolvem poupar, né, parte do rebanho para oferecer em sacrifício ao Senhor, resolve poupar a vida de Amaleque, e aí que vem, né, aquela passagem que Deus fala, por acaso Deus tem tanto prazer em holocausto quanto em que se obedeça a sua palavra? Né, porque o pecado, a idolatria, né, a obstinação de coração é como um pecado de feitiçaria. Né, e obedecer é melhor do que sacrificar. Então, será que se Saul tivesse exterminado por completo a Amaleque, teríamos a Amã aqui? Talvez não, mas de qualquer forma, Amã está aqui. Amã é agatita, né, descendente de Agag. Amã provavelmente é então do povo de Amaleque. E ele é honrado pelo rei Assuero, né? E assim, você vê que Amã é um homem perverso. Amã é um homem insensato. E o rei Assuero resolveu honrá-lo por algum motivo, coloca ele como segundo homem no seu reino, né? Como acima dos outros conselheiros, o trono dele está acima dos outros nobres. E Amã é exaltado então pelo rei Assuero. E também havia uma ordem da parte do rei, né, que as pessoas se curvassem diante de Amã. Só que Mordecai, ele se recusava a se prostrar e a se curvar diante de Amã. Né? Então, os guardas falam assim, por que você não vai se prostrar? Aí depois fica claro assim, que ele não se prostrava porque ele era judeu, o judeu benjamita, ele era judeu e ele achava que ele não devia se prostrar diante dos homens. E aí, aí eles falam assim, vamos ver se a tua palavra vai permanecer. E eles contam para Amã, e Amã passa na frente dele, e Mordecai não se curva, Mordecai não se ajoelha perante ele, e Amã começa a ficar irado por causa disso. E Amã, então, ele resolve matar Mordecai. E a hora que ele fica sabendo que Mordecai não se prostrava, não se curvava diante dele, porque Mordecai era judeu, está escrito que Amã decidiu, então, matar todos os judeus também. Como se não bastasse matar Mordecai, falou assim, então eu vou matar todos os judeus. Então, no fundo, né, depois o que acontece? Né? Então, do mês 1, né, eu coloquei aqui mês 1 do 12, né? Desculpa, só para explicar ali a nomenclatura que eu coloquei. Né? Então, no primeiro evento ali eu coloquei 003 de Assuero, é como se fosse assim, 003 depois do reinado de Assuero, tá bom? Então, no terceiro ano do seu reinado, no sexto ano do seu reinado, sétimo ano do seu reinado, 10º mês ali. E aqui, então, no primeiro mês do 12º ano do reinado de Assuero, Amã começou a lançar sortes. Está escrito que sortes é a palavra pur ali, né, usada. Então, todos os dias, por cerca de 12 meses, Amã, como se jogasse dados, jogasse alguma moeda, para saber se ele devia chegar junto ao rei e pedir a morte de todos os judeus. E ele faz isso por praticamente 12 meses. E no final desse 12º ano, no 12º mês do 12º ano, finalmente cai, né, vamos supor, deu cara ou deu coroa, sei lá o quê, e ele finalmente resolve pedir para o rei Assuero para que ele exterminasse os judeus. Mas ele não conta para o rei Assuero que ele quer exterminar os judeus. Ele não sabia, novamente, ele não sabia que Ester era judia, e ele não sabia também que o rei Assuero também não sabia que Ester era judia. Mas ele não fala assim, olha, quero matar os judeus. Ele fala assim, olha, rei, tem um povo, no meio de todos os povos sobre os quais você governa, que não segue as tuas ordens, não segue os teus decretos. Então, não convém que esse povo continue a existir. E se o rei me der autorização, eu vou dar um presente para o rei, né? eu vou matar esse povo, eu vou confiscar os seus bens, e desses bens eu vou dar um presente para o rei. Né? Então, assim, até ia ter uma vantagem financeira ao rei. E o rei falou assim, faz o que você quiser. E deu o seu anel de selar para Amã. Amã escreveu o decreto, ordenando, então, Amã não tinha contado que era para matar os judeus, mas até aí o rei Assuero também nem sabia que Ester e Mordecai eram judeus. Talvez ele até soubesse que Mordecai fosse, mas não que Ester fosse. E aí, o rei autoriza Amã a fazer esse decreto, e Amã, com o anel do rei, ele sela esse decreto. Né? E fez várias cópias, e as cópias desse decreto foram espalhadas, né, por todas as cidades, né, por todas as províncias onde Assuero governava, né, aquelas 127 províncias que nós vimos lá em Ester capítulo 1. E em todo lugar onde os decretos chegavam, né, os judeus,
eles começaram a se humilhar, né? Óbvio, se humilharam diante de quem? Se humilharam diante de Deus, mas não fala assim, olha, se humilharam diante de Deus. Mas eles começaram a se humilhar, se vestiram de panos de saco, se cobriram de cinzas, choravam, né? Então, aquilo que eu já comentei, né? Um sinal claro de alguém que está se humilhando perante o Senhor. E na própria cidadela de Susã, quando foi publicado o decreto, né? Mordecai saiu chorando e se vestiu também de pano de saco, né? Se cobriu de cinzas, e se assentou fora da porta do rei, né? Porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar para dentro da porta do palácio do rei. E aí fizeram saber a Esther, né? Olha, o teu primo está lá, o teu pai adotivo está lá, chorando, se humilhando, vestido de pano de saco, e ela manda perguntar por quê, e o tio dela, o primo dela, manda o recado, olha, assinaram esse decreto, e não pensa que você, por ser esposa do rei, por estar no palácio, não pensa que você será salva só por causa disso. E quem sabe se você não foi colocada como rainha justamente para um momento como esse, né? Aquilo que eu comentei, Esther é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Então Mordecai fala, quem sabe você não foi levantada como rainha justamente para esse momento. E aí Esther fala assim, olha, mas você sabe, né? Todo mundo sabe que se eu entrar na presença do rei, sem ser chamada por ele, só uma coisa me espera, a morte. Então, qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser chamado por ele, né, teria uma sentença de morte decretada contra essa pessoa, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro na direção daquela pessoa, se aquela pessoa achasse favor, alcançasse misericórdia diante do rei. E ela fala assim, olha, faz 30 dias que o rei não me chama para sua presença. Então, imagina, esposa, você precisando pedir algo muito importante para o seu marido, e faz 30 dias que o teu marido não te procura, faz 30 dias que você não vê o rosto do seu marido. Agora, suponha que esse marido é o rei, é a pessoa mais poderosa daquela época, com poder de decidir sobre a vida ou a morte, né, de qualquer um, inclusive da sua esposa, ou de banir a sua esposa da sua face, né, que nem Vasti foi banida. E é nessa situação, então, que Esther se encontra, e ela fala o seguinte para Mordecai, ela manda um recado, então vamos fazer o seguinte, você fala para todos os judeus do reino para jejuarem por 3 dias, né, sem água e sem comida. Então, seguindo ali a cronologia, né, o decreto foi assinado no 13º dia do 1º mês do 13º ano do reinado de Assuero. Até por causa desses monte de 13 aqui, que os judeus também têm uma certa superstição com o número 13, tá bom? Tem não somente esse 13 aqui, tá? Tem outros 13 na Bíblia, que daí vem um pouco da superstição. Não seja supersticioso, tá bom? Não creia nisso. Isso aqui foi não sei se é coincidência ou não, né? Mas os judeus, por exemplo, não têm, sei lá, 13º andar no prédio, ou etc. Tá bom? Mas eu acho a origem é parte por causa disso. Então, 13 do 1º mês do ano 13. E aí o que acontece? Então, no dia seguinte, eles começam um jejum de 3 dias, e aí, no final desse jejum, né, Esther ela se veste com suas vestes reais, ela convida o rei e Amã para o primeiro banquete. Né? Então, ela entra na presença do rei sem ser convidada, né? O rei pergunta, quem está aí? Ele vê que é a rainha Esther, e ela acha graça perante o rei, e o rei estende para ela o cetro de ouro, ela pega, se aproxima, toca no cetro de ouro, e o rei fala assim, o que você deseja, rainha Esther? Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Então, olha só, né, para quem estava preocupada, porque há 30 dias o rei não mandava chamar a sua presença. De repente, o rei fala assim, o que você quer, minha rainha? Eu te dou qualquer coisa, ainda que seja metade do meu reino. Eu acho que já estava bom, né? Eu acho que ela podia pedir na hora ali, olha, eu quero que você mate a mãe e acabou. Né? Mas ela fala assim, não, eu tenho um pedido. Eu quero que o rei venha para o meu banquete, o rei e Amã venham para o banquete que eu preparei hoje. Aí o rei falou, tá, é para já. Né? Então, eles se prepararam, foram lá para o banquete. Aí o rei fala de novo, o que você deseja, rainha Esther? Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. E a rainha fala, não, sabe que rei, eu quero que vocês venham amanhã também no meu banquete. E aí eu vou contar para o rei qual que é o meu pedido. E quando eu falei de juízes, né, eu comparei Dalila com Esther. Né, eu falei assim, não seja como Dalila, né, que consegue ali do seu marido, entre aspas, né, pelo aborrecimento, pela chatice. Olha, seja como Esther, né, que conseguiu o que queria do rei Assuero, pegou ele pelo estômago, pegou ele pela sua beleza, pelo seu charme, porque ele estava apaixonado por ela, tá bom? Não seja que nem Dalila que conseguiu as coisas porque ela era chata,
porque insistia com Sansão, e está escrito que se apoderou de Sansão uma vontade de matar. Né? Imagina Sansão com uma vontade de matar, o quanto isso era perigoso. Né? Mas, no final das contas, a gente sabe que quem se deu mal foi Sansão. Tá bom? Então, Esther dá o primeiro banquete, e naquela noite, então, do primeiro banquete, né, naquele dia, para o segundo banquete, né, que seria no dia seguinte, no dia imediato, curiosamente, o rei Assuero não consegue dormir. E aí, o que ele pede? Ele pede para alguém vir contar carneirinhos para ele, pede para alguém vir cantar uma canção para ele dormir? Não. Ele fala assim, deixa eu pegar um livro bem chato para ler, para ver se me dá sono. Aí manda trazer as crônicas reais. E, por acaso, ele começa a ler, né, o trecho onde falava que Mordecai havia salvo a sua vida da conspiração ali de Bigtan e Teres. E aí ele pergunta para os seus servos, que distinções, que honrarias se deram a Mordecai por ter salvo a vida do rei? Aí os servos falaram, não fizeram nada, Senhor. Aí ele começa a pensar consigo mesmo. E, enquanto isso, então olha só, que coincidência. Né? Justo naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E justo naquela noite, Amã, né, tinha decidido, né, depois que Amã chega ali do banquete da rainha Esther, ele fica ali se gabando, né, para sua família, para sua esposa, para os seus amigos, seus conselheiros, falando assim, olha, só eu fui convidado para o banquete da rainha Esther. Né? Eu sou o mais nobre, sou o mais exaltado, e a rainha Esther só convidou o rei e a mim para esse banquete. Né? Então, e ele falou assim, mas eu ainda não estou satisfeito enquanto eu não matar Mordecai. E aí a sua esposa, né, seus conselheiros falam, faz o seguinte, ó, faz uma forca, 50 pés de altura, né, 50 pés dá cerca de 22 metros, faz uma forca de 22 metros de altura e vai lá e pede para o rei Assuero para ele te autorizar a matar Mordecai. E ele está indo, e ele gostou da ideia, ele mandou construir a forca, e ele está indo encontrar com o rei à noite, ou, desculpa, nesse momento já é logo pela manhã, o rei Assuero não conseguiu dormir talvez a noite toda, mas ele já está indo lá encontrar com o rei, e ele está indo para pedir para matar Mordecai. Aí naquela noite que ele não conseguiu dormir, ele leu sobre a história como Mordecai havia salvo a sua vida, perguntou que benefícios haviam sido feitos com Mordecai, falaram que nada, e ele está ali pensando em uma forma de agradecer a Mordecai. Aí ele vê que chegou alguém, ele falou, quem chegou aí? É Amã. Aí Amã se apresenta diante do rei Assuero, e o rei Assuero faz para ele uma pergunta. O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã, cheio de si, acha que o rei está falando dele, né? Porque ele pensa assim, quem além de mim que o rei desejaria honrar? Aí ele fica pensando nele e ele sugere o que deveria ser feito para ele. Rei, nada demais, pega aí o cavalo do rei, que essa pessoa monte no cavalo do rei, o mais nobre do seu reino puxe o cavalo do rei, que ele vista as roupas do rei, que coloque na cabeça dele a coroa do rei, e que o mais nobre o puxe, né, nesse cavalo e promulgue diante de todos. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei falou, excelente, gostei muito da sua ideia, agora vai e faz isso que você falou para com o judeu Mordecai. Então, foi assim, a coisa mais sensacional, a reviravolta mais sensacional que eu já vi na minha vida. Não tem outra explicação, senão Deus, né? Esse sincronismo dessas coisas todas, entendeu? Eu comentei com vocês, né? Quando Mordecai salvou a vida do rei, o rei não retribuiu naquela hora, né? Aquilo meio que caiu no esquecimento do rei até momento oportuno, né? Assim como José, até momento oportuno, até o momento de José sair da prisão, né? E assumir ali como governador do Egito. Então aqui chegou o momento em que Deus preparou para que Mordecai fosse exaltado e Amã fosse derrubado, e o povo judeu fosse salvo. E aí Amã é forçado, né, a ir até Mordecai, levando a roupa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, monta ele e fala, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E depois que acaba o passeio, devolve Mordecai, Mordecai volta, se veste novamente pano de saco, se assenta ali à porta do rei, Amã foge para sua casa de cabeça coberta, conta o que tinha acontecido, e sua mulher e seus conselheiros falam assim, olha, se Mordecai foi honrado pelo rei e você começou a cair
já perante ele, é claro, é nítido que você começou a cair perante ele, então você não vai prosperar nesse teu plano também de matar todos os judeus. Eles estão lá conversando, e aí chega os enviados do rei falando, ô Amã, chegou a hora do banquete da rainha Ester. Então, ele é meio que levado às pressas para o banquete, e quando ele chega lá, né, ele está lá todo perturbado, né, e começa ali o banquete, e aí o rei Assuero volta para sua amada, apaixonada, e fala, o que você pede, rainha Ester? Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Ó rei, o que eu quero pedir, eu não quero te pedir nada disso, rei. Eu quero só pedir pela minha vida e pela vida do meu povo, porque nós fomos vendidos para sermos destruídos, para sermos mortos e exterminados. Se o inimigo tivesse simplesmente nos vendido como escravos, eu não incomodaria o rei, eu não molestaria o rei por causa do inimigo, mas como ele quer nos matar, quer nos destruir, então eu te imploro, minha petição é pela minha vida e pela vida do meu povo. Aí o rei fala assim, mas quem é este homem, quem é esse inimigo, né, que quer atentar contra você e contra o seu povo? É este mau Amã. Assim, eu não sei vocês, mas eu fico assim, impressionado com o agir do Senhor. Eu não tenho outra forma. Eu falei que o nome de Deus não aparece em nenhum lugar no livro de Ester, mas não tem outra forma. Foi Deus quem fez tudo isso. Deus está por trás de tudo isso. Né? Então, Amã se exaltou, né? Aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. A soberba precede a queda, e a altivez de espírito... a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, nós vemos isso claramente aqui com Amã. Se exaltou, foi derrubado. Né? Mordecai se humilhou, e foi exaltado. Então, aí o rei sai furioso para o jardim. Enquanto o rei está lá no jardim, Amã se joga sobre Ester para implorar pela sua vida, clamar por misericórdia. O rei volta e fala assim, ele vê aquilo, será que ele está tentando abusar da minha rainha, na minha presença, na minha casa? Aí os guardas vêm, cobrem a cabeça de Amã, e alguém já dá a dica para o rei, olha, na casa dele fizeram uma forca de 50 pés de altura para enforcar Mordecai. Então vai lá e enforca ele. Então já começa por aí a grande reviravolta. Na Ester capítulo 6, versículo 6, a grande reviravolta. O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E aí Amã então é enforcado. E aí no dia, então isso foi mais ou menos entre os dias 14 e 17. Né? Que nem eu comentei, no dia 13 do primeiro mês do 13º ano foi o decreto ordenando, né, que no dia 13 do 12, né, desse mesmo ano, então mais ou menos 11 meses, né, depois, era para ser a destruição do povo judeu. Aí no dia 14, 15 e 16, eles jejuaram. No próprio dia 16, Ester deu o primeiro banquete. E no dia 17, já estava tudo resolvido. Amã estava morto. Aí, Ester implora pela vida dos judeus, só que os decretos dos reis medo-persas não podiam ser revogados. Aí, no dia 23 do terceiro mês do ano 13º, é feito um novo decreto, né, assinado pelo rei. O rei fala assim para Ester e para Mordecai. Ela conta que Mordecai é seu primo. Né, o rei fica super alegre. Né, depois o rei coloca ali Mordecai como o segundo do reino. E o rei fala para Ester e Mordecai, olha, escrevam o que vocês quiserem nesse decreto, toma que o meu anel pode selar. Então eles escrevem um decreto autorizando os judeus, naquele dia em que eles deveriam ser mortos, eles escrevem um decreto autorizando os judeus a resistirem e a matarem os seus inimigos. E aí, esse decreto sai também para 127 províncias ali do rei. E o que acontece? Naquele dia, né, no dia 13º do 12º mês do 13º ano, onde os judeus deveriam ser mortos, foi o contrário, né? Os judeus mataram seus inimigos, aqueles que vieram contra eles foram mortos, e está escrito que os príncipes e os sátrapas dessas províncias ajudaram os judeus, porque o temor de Mordecai havia caído sobre eles, porque eles ouviram falar, olha, o rei Assuero fez Mordecai, um judeu, o segundo no seu reinado. Então, melhor a gente ajudar os judeus. E os judeus mataram os seus inimigos, mas não tocaram nos despojos, não pegaram as propriedades daqueles inimigos. Eles só queriam mesmo a sua própria vida como despojo. E o que acontece? Então, os judeus descansam, né, no 14º e no 15º dia, né, logo após essa vingança, né, contra seus inimigos, e nesses dias, então, foi decretada essa festa chamada Purim. Né? Purim significa sortes. Né? Pur é sorte, Purim é o plural, sortes. E dali em diante, Mordecai só foi mais e mais exaltado, né, pelo rei Assuero. Tá bom? Então, esse é o panorama
Tá bom? Agora eu quero comentar algumas coisas bem importantes sobre o livro de Esther. Então, em primeiro lugar, sobre a deposição da rainha Vasti. Eu coloquei aqui, ó, acabando com o casamento através da desonra. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. Efésios 5:33, o apóstolo Paulo fala, não obstante vós, cada um de per si, né, está falando para os homens, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, a esposa insensata, ela derruba a sua própria casa, acaba com o seu próprio casamento. E a esposa deve respeitar ao marido, e o marido deve amar a esposa. É interessante que aqui Paulo não fala assim, esposa, ame o marido. E Paulo não fala assim para o marido respeite a esposa. E tem um livro muito interessante que eu coloquei ali no final, chamado assim, Amor e Respeito. Amor é um livro cristão, obviamente, né? Emerson Eggerichs, editora Mundo Cristão. Amor e respeito. Amor, o que ela mais deseja, respeito, o que ele mais precisa. Então, é uma revelação em cima de Efésios 5:33, que mostra que a necessidade básica da mulher num casamento é se sentir amada, mas a necessidade básica de um homem num casamento é se sentir respeitado. Mais do que se sentir amado, se sentir respeitado. Então, uma revelação em cima do que Paulo falou de Efésios 5:33. Recomendo muito, está difícil de achar esse livro, está esgotado, mas se você achar, vale muito a pena, tá bom? Então, olha só, né, a ofensa da rainha Vasti. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtã, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, e pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, provavelmente, Vasti ficou ofendida. Talvez ela quisesse que o próprio rei fosse até ela, ou talvez ela quisesse que algum dos nobres tivesse sido enviado para trazê-la até o rei. Mas, de qualquer forma, o que nós vemos aqui? Ficou com seu orgulho ferido, não se sentiu amada, né, se sentiu, assim, talvez assim, menosprezada pelo rei, né, por ter enviado os eunucos, não ter enviado alguém mais importante, ou ele próprio. E o que nesse livro, muito interessante, ele mostra assim, que quando a mulher não se sente amada no casamento, o normal é ela reagir sem respeito. E o homem, quando se sente desrespeitado, o normal dele é o agir sem amor para com a esposa, tá bom? Então, ele chama isso de ciclo vicioso, se eu não me engano, no livro, né? E isso é carnalidade. No fundo, isso é carnalidade. Tanto a reação de um marido, né, que não se sentiu respeitado, quanto a reação de uma mulher que não se sentiu amada. Então, em um casamento normal, o que nós devemos fazer? Esposa e marido pedem perdão um para o outro. Só que aqui não é um casamento normal, né? Aqui é um rei que tem poder para banir a rainha, tem um rei que tem poder para conceder vida ou morte, né? Então ela desrespeitou o rei Assuero, e o rei Assuero ficou extremamente irado. Aí o rei Assuero chama os seus conselheiros, seus sábios, sobre o que ele deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei. Não é simplesmente que ele chamou a rainha, ele mandou, ele deu uma ordem, olha, eu quero que a rainha venha, porque eu quero mostrar a beleza dela para todo mundo. Então, disse Memucã, né, um dos conselheiros, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito grande desprezo e indignação. Então, o mau exemplo de Vasti seria copiado pelas esposas do reino, e elas passariam a desrespeitar os seus maridos. Então, Memucã fala assim, ela não ofendeu somente o rei, ela ofendeu a todos os homens do Império Medo-Persa. Aí ele fala assim, olha, que seja feito um decreto que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, seja banida, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, cumprirão Efésios 5:33, que ainda não havia sido escrito, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então, muito interessante a resposta de Memucã. O rei aceita, a rainha Vasti é banida, e que nem eu já comentei, foi Deus quem fez tudo isso.
Foi Deus quem permitiu que a rainha Vasti reagisse daquela forma, ofendesse ao rei, fosse banida, porque Deus queria colocar Esther no lugar dela, a mulher certa, no lugar certo, na hora certa, para aquele momento que haveria de vir. Esther, Mordecai e Amã. Já comentei, né, bastante. Mordecai e Esther eram benjamitas. Esther é órfã de pai e mãe. Esther achava graça. É interessante, você vai ver isso várias vezes no livro de Esther. Esther achava graça aos olhos de todos que a viam. Achava graça aos olhos dos eunucos, achava graça, achou graça aos olhos do rei e achou graça aos olhos de todos que a viam. Então, grava isso. Esther achou graça diante das pessoas e diante do rei. Esther foi preparada por um ano, né, que eu comentei já, para garantir que não estava grávida, para se limpar, para se perfumar. Mordecai instruiu Esther a não falar de que povo ela era. Amã, descendente de Agag. Amã odiava Mordecai e Amã decidiu matar todos os judeus. Amã não sabia que Esther era judia. Foi Deus, novamente, que permitiu tudo isso. Então, eu quero destacar aqui a questão da honra no livro de Esther. A honra ou a desonra, ela tem um papel-chave aqui no livro de Esther. Então, Vasti foi deposta porque desonrou ao rei. Esther honrava seu primo, Mordecai, que cuidava dela como se fosse seu pai. Esther honrava o rei Assuero. O rei Assuero resolveu honrar a pessoa errada, que foi Amã, né, colocando como segundo do reino. E a grande reviravolta do livro de Esther está lá em Esther 6,6, que é justamente a pergunta do rei: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então eu quero que os irmãos entendam que a questão da honra é uma peça-chave aqui no livro de Esther. Amã foi envergonhado e obrigado a honrar a Mordecai. E Mordecai foi ainda mais exaltado pelo rei Assuero após a morte dos inimigos judeus, tá bom? Então quando você lê o livro de Esther, presta muita atenção na questão de honra. E o que é o livro de Esther? O livro de Esther é a origem da festa de Purim? Sim, também. O livro de Esther é mais uma história de como Deus livrou mais uma vez o povo judeu de ser exterminado de um inimigo que era mais forte do que ele? Também. O livro de Esther é uma história sobre o agir invisível de Deus? Também. O livro de Esther é uma história de amor? Acho que muitas mulheres vão falar: eu gosto muito do livro de Esther, né? Porque é linda a história, né, de como ela se torna princesa e de como eles viveram felizes para sempre. Sim, também é uma história de amor. O livro de Esther tem ensino sobre o casamento? Também tem, né? Não seja como Vasti, seja como Esther. Né? Ensino sobre honra e desonra? Fala muito sobre honra e sobre desonra. Ou será que o livro de Esther é algo mais profundo do que simplesmente essas coisas? Do que simplesmente um livro histórico? Então, olha só, o livro de Esther é a história de alguém que não era de família real e se tornou nobre ao ser escolhida como rainha. Então, aqui eu fiz um paralelo entre o livro de Esther e o que o Evangelho, o Novo Testamento, fala a nosso respeito. 1 Pedro 2, 9, 10. Vocês não eram povo. Vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de vocês proclamarem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, sim, que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, que vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Então, o livro de Esther é a história de alguém que não era de família real e veio a se tornar nobre ao ser escolhido como rainha. É a história de alguém que foi purificada para se casar com o rei. E eu comentei, né, se não me engano, na aula passada, ou numa pregação, acho que foi numa pregação, que o apóstolo Paulo ele fala assim, 2 Coríntios 11:2, porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que eu tenho preparado vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Eu comentei então que o apóstolo Paulo, o papel dele era como se fosse o papel daqueles eunucos dos dias de Esther, garantir que aquela jovem se permanecesse limpa, pura, intocada, fosse purificada, fosse preparada para ser apresentada diante do rei. E esse é o trabalho do apóstolo Paulo, esse é o trabalho do Espírito Santo, e esse é o trabalho dos pastores da igreja, preparar a igreja para ser apresentada como virgem pura, santa, sem mácula, diante do noivo que é Jesus Cristo. Então, o livro de Esther é a história de alguém que achou graça aos olhos de todo e do rei, e que pôde se achegar ao trono do rei, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí em Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, né, Jesus Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O livro de Esther é a história de alguém que honrou ao rei,
né, Mordecai, e foi honrado sem medida. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. O livro de Esther também é a história de alguém que intercedeu junto ao rei para que as pessoas não fossem destruídas pelo inimigo. Romanos capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito dos próprios judeus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles para que eles sejam salvos. Então a igreja intercede pela salvação daqueles que estão sendo destruídos pelo inimigo. O livro de Esther também é a história de um inimigo que foi de todo destruído. Né? Então eles se vingaram, né? no dia 13º do 12º mês, do 13º ano do rei Assuero. Ao invés deles serem mortos, eles destruíram aqueles que o queriam destruir. Então, Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, nós temos uma história também, né, de um inimigo, ou dois, né, Satanás e a morte, que serão destruídos eternamente. E o livro de Esther, por fim, é a história de uma festa de livramento que será comemorada para sempre. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Então nós também temos uma festa de livramento da morte eterna, que nós vamos celebrar eternamente com o nosso Senhor. Então eu vejo muitos paralelos entre o livro de Esther e o Novo Testamento, entre o livro de Esther e aquilo que o Evangelho eu coloquei de forma mais ampla, tá? Não somente Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Então eu creio, né, que o livro de Esther ele é um paralelo da igreja, da nossa salvação, dos nossos inimigos, né, Satanás e a morte, do nosso Rei Jesus Cristo, da igreja sendo preparada para ser apresentada para o Rei. Então, nos aproximando do trono pela graça. Então, para se aproximar do trono do rei Assuero, ou a pessoa tinha que ser chamada, ou a pessoa tinha que alcançar graça, né, e tocar ali, e o rei estendeu o cetro. Então, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou qualquer mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma só sentença, a da morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei, né? Aquilo que Esther tinha falado. E olha só, Esther, né, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Jeremias 30, 21. Então, tudo bem? Então, para entrar na presença do rei Assuero, ou você tinha que ser convidado, ou achar graça para entrar sem ser convidado. Jeremias 30, 21, Deus fala assim, o seu príncipe procederá deles, no meio deles sairá um que há de reinar. Eu o farei se aproximar de mim, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Aí olha só o recado que Deus manda a Moisés falar para Arão. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário, né, no Santo dos Santos, em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Então só podia entrar na presença de Deus o sumo sacerdote uma vez por ano, né? Não era para entrar todo dia não, era só quando Deus autorizasse. Né? Então Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos porque apresentaram fogo estranho ali diante do Senhor. Então assim, você só podia entrar no Antigo Testamento na presença de Deus se você fosse convidado, se Deus te autorizasse. E no Novo Testamento o que fala? Passagem que eu li no slide anterior, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote, Jesus, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nós aqui estamos sendo convidados para entrarmos na presença de Deus, para entrarmos diante do trono. Né? Então, o nosso Deus, ele estendeu para nós o seu cetro e falou que nós somos bem-vindos à sua presença. Só ver? Esses dois são os últimos slides, tá bom? Então, decretos irrevogáveis dos homens. Os decretos reais e as leis dos medos e dos persas não podiam ser revogados. Então, nós vemos várias passagens, tanto em Esther quanto em Daniel, falando assim, olha, aquilo que o rei assinou, aquilo que o rei selou com seu anel, não pode ser revogado. Esther implora, ó rei, que seja revogado o decreto para a destruição, para a morte dos judeus. O rei fala assim, não posso revogar. Vai lá e escreve outro decreto, mais forte do que aquele primeiro, e sobrepõe. Então, não podia revogar, mas podia colocar um outro decreto mais forte. Então, se os decretos dos homens
Se as alianças humanas não poderiam ser revogadas, quanto mais os decretos do nosso Deus, né? Então, se decretos humanos não podem ser revogados, quantos mais o de Deus. Jesus falou assim, não penseis que eu vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumpri-los. E aí, temos aqui uma passagem de Gálatas, né, falando a respeito das promessas de Deus, que não podem ser revogadas. Em Hebreus, vai falar assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, então, aquilo que Deus decretou não pode ser revogado. Né? Deus decretou uma promessa, uma bênção para Abraão, né? Que nem o pastor Schor outro dia comentou, essa bênção, essa promessa de Abraão chegaram até nós, que somos descendentes espirituais de Abraão. Essas bênçãos e essas promessas não podem ser revogadas. Elas estão sobre nós, sobre os descendentes espirituais de Abraão. Então, Deus se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, isso é, a sua promessa e o seu propósito, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, né, do véu ali que separava o lugar santo dos santos no céu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus proclamou um decreto para abençoar Abraão e a sua descendência, e essa bênção chegou sobre nós e ela não será revogada. Né? E também Deus jurou a respeito de Jesus, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por juramento, uma coisa imutável, uma coisa que não pode ser revogada, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno. E ele vive eternamente para interceder por nós, ele está à direita do Pai, e ele nos ama, ele intercede por nós, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, tá bom? Então, eu queria... Era isso que eu queria falar do livro de Esther, né, mostrar para os irmãos a parte histórica, a parte natural e aquilo que eu vejo de espiritual por trás do livro de Esther, mas principalmente, né, esse paralelo, né, que Esther, de uma certa forma, né, podemos fazer um paralelo de Esther com a igreja, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Então, hoje nós estamos na aula 16 do módulo 2. Esse módulo vai até a aula 21, então já está terminando. Então, para quem estiver atrasado, vocês vão adiantando aí, porque logo, logo nós vamos já encaminhar o certificado aí do segundo módulo, tá bom? Então, logo, logo a gente já vai encaminhar um certificado aí para vocês, tá bom? Bem, a aula de hoje, continuando as cartas de Paulo, na vez passada nós estudamos a carta aos Gálatas, e um resumo que eu dei é que tipo de um tema que eu dei foi que como que uma igreja tão boa pode afundar, né? Isso daí foi a carta aos Gálatas, que Paulo que fundou essa igreja, mas mesmo assim eles começaram bem e eles terminaram, provavelmente, Paulo estava avisando, vocês podem terminar mal, né? Assim também pode acontecer com qualquer ministério, ou eu ou você, né? Então a gente comentou sobre a carta aos Gálatas, e hoje nós vamos comentar sobre duas cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Bem, só para te localizar, Tessalônica, para quem não lembra, Tessalônica foi uma igreja que Paulo abriu na segunda viagem que ele fez missionário. Tessalônica fica pertinho, lá na região lá da Grécia, perto de Corinto, né? Perto de Filipe também. Então, só para você se localizar no mapa, Tessalônica fica aí, tá? Vamos mais para frente. Eu sempre solto um resuminho, um comentário, um estudo que foi feito. Esse livro já não está editado, então o que eu fiz, nós
ditamos alguns anos atrás, eu estou passando para vocês o resumo deste livro que já não está sendo editado, né? Ele diz que essa primeira carta aos Tessalonicenses é a primeira a ser escrita por Paulo. Outro comentário diz que foi Gálatas. Então, um dos dois, tá? Então, foi provavelmente uma das primeiras cartas escritas por Paulo. E provavelmente ele escreveu quando ele estava lá em Corinto, né? Lá na Grécia mesmo. Ele escreveu de lá uma carta a Tessalônica. Diz o comentarista que Paulo ficou mais ou menos um mês só nessa cidade. Perdão. E rapidamente ele abriu essa igreja e rapidamente essa igreja avançou. Tá? Então, ele dá muita ênfase na vinda de Cristo. Naquela época, eles não tinham noção de nada. Por exemplo, se uma pessoa morresse, eles não tinham noção do que acontecia quando uma pessoa morria. Então, muita gente morria em Cristo, mas eles ficam muito tristes, né? E uma das razões de Paulo ter escrito essa carta também era essa, né? Para saber o futuro das pessoas pós-morte. Tá? Então, ele escreveu essa carta aí. Em 1 Tessalonicenses 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja aos Tessalonicenses, graça e paz. Vocês percebem, né, como eles cumprimentavam a igreja de Tessalônica, não somente essa. Gálatas também tem graça e paz. O que é isso? É o desejo que eles estivessem debaixo do ensino de Jesus, debaixo da graça de Jesus, tá? Se fosse na época de Moisés, diria lei e paz. Mas como está? É Jesus Cristo, graça e paz, tá? Então, ele diz assim: sejam alunos de Jesus, estejam debaixo da cobertura da graça, estejam debaixo do ensino de Jesus. Que a graça esteja na cabeça de vocês. Fiquem debaixo do ensino de Jesus, né? E vocês vão ter paz, tá? Então, eu faço questão de sempre frisar isso, porque é a ênfase que Paulo dava nas cartas que ele enviava para as cidades, tá bom? Inclusive, na segunda carta, eu não escrevi aqui, mas ele começa, graça e paz também, tá? Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ou seja, vocês foram eleitos por Deus, né? Então, essa carta está dedicada a quem? Aqueles que foram eleitos por Deus. Você foi eleito por Deus. Igreja de Tessalônica, Deus escolheu vocês, né? Então, essa carta é dedicada a vocês, né? É concentrada em vocês. A ênfase que eu vou dar é para vocês, tá bom? E esperar dos céus o seu filho, ou seja, poxa, Jesus tinha morrido. Então, Paulo está dizendo, esperem em Jesus Cristo, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Ele está dizendo, estamos esperando dos céus a Jesus. Ou seja, naquela época, eles já estavam numa expectativa. Olha, há 2000 anos atrás, eles estavam ansiosos pela vinda de Jesus. Naquela época, Paulo também não sabia quando Jesus voltaria. Ele sabia que Jesus voltaria. Isso ele sabia. Ele não sabia a data, né? E ele ensinava isso, tá? A saber, a Jesus que nos livra da ira futura. Né? Vocês que são eleitos por Deus, né? Nós estamos aguardando quem? Jesus. Quem é Ele? Aquele que vai nos livrar da ira futura, né? Aí você pergunta, mas que ira futura é essa? Né? Perdão, acabei de jantar. Ira futura. Que negócio é esse? Aí eu fiz
um cronograma aí, não sei se vocês vão entender aí, nós estamos no ano 2020. Né? E seguindo um pouquinho o cronograma aí, eu coloquei embaixo aí, período de tribulação de 7 anos. Né? Provavelmente, esse período chamado tribulação, que está descrito em Apocalipse, que um dia nós vamos detalhar, será provavelmente 7 anos literais. Né? Começou, claro que não. Né? Como que você tem certeza? É só ler Apocalipse. É tranquilo, é literal, é fácil de identificar que nós não estamos no período da tribulação. Certeza. Então, dentro desse período da tribulação, existe um período separado em 3 anos e meio e 3 anos e meio. E tem um período chamado de ira, taça da ira do Senhor. Será que é essa ira que Paulo está falando? Será que era essa ira que Paulo está identificando? Né? Ou essa é uma primeira opinião, tá? Que essa ira pode ser, talvez, esse período de 7 anos de tribulação, porque é um período muito ruim, que, na verdade, é a manifestação, uma parte da manifestação da ira de Deus. É uma característica desse período. É um julgamento severo de Deus. Tá. Depois desses 7 anos vem a volta de Cristo. Depois tem 1000 anos do reinado de Jesus aqui na Terra. Depois, no final, existe o juízo eterno. A segunda opinião dos estudiosos, né, é que a ira do Senhor é o lago de fogo, é o julgamento final para todos aqueles que não seguem a Jesus, que é uma ira eterna. E é uma ira futura? Sim, é uma ira futura. Assim também como essa ira da tribulação. São 2 opiniões diferentes. Né? Claro que se a ira de Deus fosse esse período da tribulação, no versículo anterior está escrito o quê? Deus iria nos livrar da ira futura. Então, se a ira fosse esse período da tribulação, a igreja não estaria presente nesse período, concorda? Né? Por isso que existe a posição daqueles que creem que essa ira seja nos 7 anos. Tem um pessoal que acha que essa ira vai ser os 3 anos e meio finais desse período. Então, é um pessoal que crê que a igreja passa por um período da tribulação. E uma outra posição crê que a ira futura é somente no juízo eterno, ou seja, no final da história, tá bom? A nossa opinião nossa opinião é uma das 2, tá bom? É claro que eu preferia que a ira do Senhor fosse desse período da tribulação, porque assim a igreja estaria fora dessa, né? Mas são posições que a gente tem que respeitar, tanto uma como a outra, tá? Eu não tenho precisão de te responder, não, tá bom? Aí, no capítulo 2, Paulo diz, porque qual é a nossa esperança, o gozo, a coroa de glória, porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Eu citei esse versículo porque a maioria dos ensinos falam da segunda vinda de Cristo. Na verdade, a segunda vinda de Cristo, não existe a palavra segunda vinda de Cristo. Existe, sim, a próxima vinda de Cristo, isso com certeza. Como ela vai ser em detalhes, isso a gente não sabe precisar.
tá bom? Então, só sabemos que Jesus voltará. Isso com certeza. O detalhe da volta de Cristo, se ele vem em 2 fases, ou em 3 ou 4, isso eu não sei te dizer. Só sei que ele voltará, sim. E um dia voltará aqui na Terra para reinar durante 1000 anos. Isso com certeza a gente sabe, porque está escrito literalmente em Apocalipse. Mas os detalhes da volta de Cristo, nós não temos muita precisão. Por isso coloquei 2 posições da ira futura. Tá bom, vamos continuar então. Tá bom. Paulo diz, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé. Ou seja, Timóteo foi enviado para fortalecer aquela igreja. Tá? Ele fazia parte da equipe apostólica de Paulo. Tá? Para confirmar os vossos corações, para que sejais... Olha esse versículo bacana aqui. Olha o link, a ligação que Paulo faz com a santificação. Vamos ver lá, o que é isso? Para confirmarmos os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Pai, Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seus santos. Ele diz, para a vinda de Cristo, fique irrepreensível em santidade. Sabe que ele está dizendo, igreja, vocês têm que tirar nota 10 em santificação. Porque Jesus está chegando. Ou seja, Jesus está chegando, então é essencial que os eleitos sejam o quê? Uma nação irrepreensível em santificação, em santidade. Tem que estar muito limpo. Tem que estar muito, limpo não digo, muito santificado, separado. Ou seja, a santificação tem tudo a ver com a vinda de Cristo. É isso que ele está dizendo. Jesus está voltando. Então, deem ênfase, sejam irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não ser digno de ser repreensível. Tem alguma área da tua vida que está repreensível? Alguém pode te repreender? Se você disser sim, conserta rapidinho. Naquela época foi escrito isso. Hoje é muito mais real para nós, hein? Tá bom? Vamos lá. Então, igreja, Jesus está para voltar. Tire nota 10 em santidade. Né? Eu estou em nota 5. Gente, tem que melhorar. Né? E Paulo está dizendo, vocês são eleitos do Senhor? Sim, então, é para você. Né? Não, eu sou eleito, eu não preciso de santidade. Não, o eleito precisa da santidade. É essencial que o eleito do Senhor seja santo. Quem é santo? É o eleito do Senhor. Tá? E agora você diz, tudo bem, mas o que é santificação? Aí Paulo detalha um pouquinho mais. Ele dá ênfase em 2 coisas, depois ele detalha um pouquinho mais sobre a santificação. No começo ele já diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que é abster-se da fornicação, pecados de sexo. Tá? Aí a pessoa diz, o que é santificação? O que o senhor quer dizer com santificação? Pois é, problemas sexuais. Tenha uma vida sexual limpa. Primeira coisa você diz, ele está sendo bem explícito e prático. Ele está... não está dizendo para usar uma auréola. Não, ele está dizendo, tem uma vida sexual correta, limpa. Fornicação é sexo fora do casamento. Né? Por isso que, se você conhece algum jovem que fica, gente, está fornicando, tá? Problemas desse tipo, mas não, Deus está pedindo. Tirem nota 10 em santificação. Deus está pedindo santificação, nota 10, tá bom? Não é questão nem moral, não, é que
Paulo está avisando. E hoje, a palavra de Deus está avisando a mim e a você, que é a igreja do Senhor. Essa daqui é uma carta aos eleitos. Os eleitos vão atentar e vão atender, hein? Porque os eleitos estão aguardando a volta de Cristo. Né? Eles estão levando a sério. Os eleitos levam a sério. E eles vão providenciar. Tenho notado que Deus tem mexido muito nas pessoas hoje. Muito rápido. Às vezes de forma trágica. Por quê? É por amor. Deus está querendo consertar a sua igreja. Estava alguma coisa torta, Deus está dizendo, estou chegando. Não fica ofendido, não. Se sinta amado, porque eu não venho buscar qualquer coisa, não. Os meus eleitos são irrepreensíveis em santidade. Segunda coisa. Santificação também ele diz. 1 Tessalonicenses 4, 6, 7 diz. Ser santificado também é ser honesto na igreja com seus irmãos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você sabe que desonestidade com o irmão, seja em negócios, seja em qualquer coisa na igreja, enganar alguém na igreja, isso daí é imundícia. Isso é imundo. Né? Então ele diz, ninguém faça isso na igreja, em negócio nenhum, não diz somente financeiramente, em todas as áreas, seja honesto com o teu irmão. Ninguém engane o seu irmão em negócio nenhum. Ou seja, nunca minta para o seu irmão também. Né? Temos que ser pessoas confiáveis. A pessoa santificada, o povo de Deus, é confiável. Tá? Olha a ênfase que Paulo dá em santificação. Né? Se vocês guardarem pelo menos esses dois, durante os 2 minutos aqui, já está de bom tamanho, porque tem mais coisa, tá? Tá bom. E por fim, eu não estou terminando ainda, mas é que as cartas são bem curtas, tá? Bem curtas. Não quero, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O termo que eles usam para pessoas que morreram é já dormem. Eles criam que as pessoas, Paulo diz, as pessoas na verdade não morrem. Quem está em Cristo dorme. Né? Porque é temporário. Se a pessoa morreu fisicamente, é temporário, eles estão dormindo. Um dia eles vão acordar, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança de Cristo. Mas nós que temos esperança em Cristo, se algum ente querido morreu em Cristo, fica tranquilo, eles estão descansando, eles estão dormindo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eles vão ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, eles achavam que estariam vivos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz, gente, antes na volta de Cristo, aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão estar lá no céu com Jesus. E depois nós seremos os que estivermos vivos. Hoje para nós tem mais sentido hoje, porque existe a possibilidade de nós presenciarmos a volta de Cristo, hein? E talvez muitos de nós não vamos experimentar a morte. Né? É possível que a geração da nossa igreja, é possível que a geração dos que estão fazendo o curso de obreiros e vão se formar, façam parte de uma geração que talvez não experimente, seja mais real esse versículo do que daquela
daquela época. Esse versículo hoje é mais real hoje do que naquela época. Porque existe possibilidade real de nós não experimentarmos a morte. Existe grande possibilidade de que o seu povo, os seus eleitos, não experimentem a morte. Depois, os que ficamos e seremos arrebatados. Essa palavra arrebatado não existe muito na Bíblia. Provavelmente, esse é um dos únicos textos que falem de arrebatamento. Tá? Paulo que diz, juntamente com ele nos ares, a encontrar no Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar à terra, primeiro, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão e estarão esperando a gente lá no céu. Suponha que a gente não morreu. Nós vamos ser arrebatados da terra e nos encontraremos com aqueles que morrerem em Cristo, juntamente com Jesus, e ficaremos por lá. Bom? É assim que Paulo está explicando, assim que ele está dizendo. É o que vai acontecer na volta de Cristo. Tá? Acerca dessa palavra arrebatamento, não é comum na Bíblia, como eu te disse. Né? E essa palavra significa ser retirado repentinamente de um lugar. Desaparecer repentinamente de um lugar. Tá? Isso arrebatamento. Então, nós poderemos desaparecer exatamente o que diz. Repentinamente, nós vamos desaparecer na volta de Cristo e nos encontraremos com ele nos ares. Quem falou isso? Paulo, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho só sobre algumas posições de arrebatamento, algumas posições de escatologia. Escatologia é estudo das últimas coisas sobre arrebatamento. Né? A primeira posição que existe sobre arrebatamento é que a igreja será arrebatada antes do período dessa tribulação de 7 anos. De repente, repentinamente, muita gente que estiver na terra, as igrejas vão esvaziar repentinamente. Existe, inclusive, nesses dias está aparecendo muito filmes sobre o Apocalipse e arrebatamento. Né? Então, vários filmes estão saindo sobre arrebatamento. De repente, a pessoa está no avião e o piloto some, várias pessoas somem. Né? Existe um casal, de repente, a esposa ou o marido some. Né? Isso que é o arrebatamento, é exatamente isso. É exatamente isso. É uma ficção? Os filmes são, mas existe a possibilidade de acontecer exatamente isso? Existe grande possibilidade, sim, se essa posição de arrebatamento antes da tribulação for correta. Tá bom? Que, de repente, repentinamente, muitos que são do Senhor, eleitos do Senhor, que estão levando a sério os ensinos da palavra de Deus, de repente vão desaparecer. Isso se chama arrebatamento, tá bom? Isso pode acontecer? Com certeza. A partir de quando? Nos próximos meses. Se essa posição estiver certa, isso pode acontecer logo, sem pré-aviso. Tá? Quer dizer, sem pré-aviso para quem não conhece. Mas para quem conhece a palavra, fica já avisado, tá bom? Existe uma segunda posição que eu já comentei para vocês hoje, que é o arrebatamento durante a tribulação. Alguns creem que a igreja vai passar 3 anos e meio de tribulação. Né? Depois ela vai ser arrebatada e o mundo vai sofrer 3 anos e meio de muita tribulação. Tá bom? E uma terceira e última posição, que o arrebatamento só virá depois dos 7 anos de tribulação. Então, são 3 posições de escatologia sobre o arrebatamento. Essa palavra arrebatamento, tá bom? Vamos lá. Eu vou voltar ainda ao tema.
Ele continua falando, em 1 Tessalonicenses 5, 2-4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já estáis Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, o dia do Senhor, de acordo com o contexto, não só daqui como no Antigo Testamento, em Joel, também em Apocalipse, a interpretação mais precisa seria que esse dia do Senhor seria esse período da tribulação, tá? O dia do Senhor não é sábado, domingo, não. É um período, tá? É o período da tribulação, é o início que começa o período ruim, porque Paulo já sabia disso e ele estava ensinando que antes da volta de Cristo viria um período muito ruim, tá? E que esse dia do Senhor não virá como um ladrão para o seu povo, tá? Eu voltei para aquele cronograma que eu fiz agora há pouco, lembra, né? Sobre a ira do Senhor. Porque no final ele diz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o detalhe, né? Deus não nos destinou à ira. Por isso vocês acham que entenderam por que eu disse que existem duas posições da ira do Senhor. Se a ira do Senhor for o período da tribulação, Paulo está falando, Deus não nos destinou para esse período tão difícil. E está no mesmo contexto que o versículo anterior aí que eu li para vocês, né? Aqui, ó. Esse é o dia do Senhor, é um período complicado, né? E logo depois ele diz, Deus não nos destinou para a ira. Então muitos interpretam que pode ser que esse dia do Senhor, que não está destinado ao povo de Deus. Alguns interpretam dessa forma, tá bom? Então que esse período de 7 anos talvez não esteja destinado à igreja do Senhor. E de fato não está. Mas a dúvida é se a igreja vai estar presente no mundo quando esse período de 7 anos acontecer. Tá? Bacana isso, né? Deus não nos destinou à ira. Pode ser a ira eterna, que é o inferno, sem dúvida, isso não tem dúvida. Mas o contexto do capítulo 5 também fala do dia do Senhor, que está falando do período da tribulação. Por isso que a gente coloca em dúvida se pode ser que Deus nos poupe no período desses 7 anos, tá bom? Seria bom, né? Ainda não sei falar com precisão de jeito nenhum, tá bom? Por fim, nessa primeira carta diz, reconheçais os que trabalham... ele está dando finalmente aí, né? Eu disse para vocês que santificação está muito ligada à volta de Cristo. Então ele diz, gente, então por isso, portanto, andem na luz, né? Primeiro, santificação é um problema de estar sexualmente limpo. Segundo, sejam extremamente honestos com seus irmãos. Ou seja, quando ele fala com seus irmãos, é com a igreja. Seja extremamente correto na igreja, hein? E terceiro, detalhando um pouco mais, aí ele diz aqui, reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor vos admoestam. Admoestam, ou seja, aqueles que te corrigem. Não se ofenda, tá? Tem gente que se ofende muito facilmente. E ele diz, Jesus estava para voltar. Você não prefere que alguém use de lavar do cajado para te ajudar? Ou quer viver livre para pecar? Imagina, gente. Se Deus está te corrigindo, dê graças a Deus. Porque provavelmente eu e você somos um povo de Deus.
Deus está ajustando o seu povo. Alguns podem até chorar, mas que chore, mas semeie, chore, mas para que você colha com alegria. Tá? E que os tenhas com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Né? Esse negócio de magoei toda hora, gente, isso daí não é para o povo de Deus, não. Tá? Não é para o povo de Deus, não. Isso daqui está escrito para um povo irrepreensível em santidade. E, para ser irrepreensível, gente, tem que ter a vara e o cajado do pastor te corrigindo, senão a gente cai fora do livro de Tessalonicenses. A gente não tem, aí não vai ter nada a ver com os Tessalonicenses. Que admoesteis, dá um jeito, aqueles que estiverem em desordem. Consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Por enquanto, vocês estão vendo que são práticas dentro da igreja? Ele está falando que santificação tem muito a ver com o quê? Tua e minha vida dentro da igreja. Como que está? Seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros. Ele está falando, santificação tem tudo a ver com o quê? Nosso relacionamento dentro da igreja. E tua vida pessoal interior limpo de pecado. Não escondido. E por fim, se alegrem sempre, orem sempre, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinei tudo, retende o bem, fuja da aparência do mal. Você está numa situação complicada, e você pode sair dessa, sai correndo, mesmo que seja com prejuízo. É isso que está dizendo. Né? Se livra, se limpa, né? Tira 10 em santificação. Tá bom? Resumindo, é um dos versículos, é o último versículo da primeira carta. Ele está dizendo assim. Resumindo, chave para a volta de Jesus, esse versículo aí. É um dos versículos importantes. Tá? Andar na luz, vocês viram. Andar na luz significa andar em santificação. Ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí você diz, tudo bem, santificar em quê mesmo? Na igreja? Em todo o vosso espírito, que se refere à sua vida ministerial, à tua motivação. Né? Todos os seus sentimentos, alma e corpo. Não é à toa que Deus pede até para a gente tomar conta da nossa saúde, ter uma vida saudável. Né? Aqueles que têm vício de bebida, meu caro, é melhor se humilhar e dizendo assim, preciso de ajuda, e melhor correr atrás de ajuda. Se for muitos, eu creio que talvez bebam escondidos sendo cristãos. É feio, tá? Isso é ser extremamente repreensível. Você está enganando as pessoas. Né? Então, não precisa esconder. Você tem que abrir dizendo assim, eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Ninguém está afim de te expor coisa nenhuma. Né? Ninguém está... Quem está aí com o teu pecado é o diabo que quer te derrubar, tá bom? Agora, o teu irmão, tua irmã quer que você se saia bem, tá bom? Se você tem algum distúrbio no corpo, desequilíbrio no corpo, santificação em tudo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo e tem que estar tudo em ordem, tá bom? Sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até, não sei, aqueles remédios para deixar a gente mais forte, como que chama? Anabolizante, é isso? Não faz mal para a saúde, não? Faz mal, né? Gente, vê se Deus permite que você use aí, porque acho que faz mal para a saúde, hein, gente. Se o Espírito Santo se separa com isso, tem uma vida saudável, né? Às vezes as pessoas querem isso somente por vaidade, né? Às vezes Deus está dizendo, eu não te fiz assim, né? Vai te fazer mal para a saúde, né? Você é meu filho, você é minha filha, não precisa fazer esse tipo de coisa, não. Né? Pior que se quer se expor muito, e às vezes a gente entende quando uma pessoa tem uma vaidade
querer casar, tal, mas mesmo assim a gente não precisaria fazer isso. Pior se for casado, tá? Quer mostrar para quem? Para sua esposa? Aí amém, né? Mas vai ver se é isso mesmo, tá bom? Deus está mexendo no teu íntimo, tá? Não, com Deus ninguém engana ao Espírito Santo. Tá bom, vamos para a segunda carta. Aí ele fechou a primeira carta, vamos para a segunda carta, tá bom? Bem, não depois de muito tempo, Paulo mandou a segunda carta. Diz no comentário que a turma da primeira carta, eles começaram a pensar que eles já estavam no período da tribulação. Eles achavam que estavam na pior já. Que Jesus voltaria daqui a alguns dias, algumas semanas. Né? Que Jesus voltaria imediatamente. Né? Aí Paulo teve que enviar a segunda carta, porque começaram a haver abusos lá. Por exemplo, né? Isso já aconteceu até na minha época, lá para os anos 2000, as pessoas achavam que Jesus voltaria naquela época. Eu lembro que estava no seminário. Então, muita gente pensou. Eu estava num sábado, era o dia que tinham decidido que Jesus voltaria naquele dia. Mas eu estava no seminário, eu pensei, se voltar hoje, pelo menos estou no seminário. Né? E muita gente vendeu seus bens, começou a não trabalhar, não fazer mais nada na vida. Por quê? Não, Jesus voltará. Detalhe, Jesus não voltou. Né? E isso aconteceu a mesma coisa em Tessalônica. As pessoas disseram, puxa, Jesus vai voltar, provavelmente vai voltar no ano 2000. Houve uma bagunça no universo todo no ano 2000. As igrejas começaram até a encher um pouquinho mais. Né? Depois que viram que Jesus não veio, aí o pessoal deixou de ir de novo para a igreja. Tá? Eu lembro. Como as pessoas ficam com medo e vão. Eu não vou dar o fake news, tá? Mas a impressão que me dá é que a carta aos Tessalonicenses tem muito mais a ver conosco hoje do que há 2000 anos atrás, tá bom? Vamos lá. Jesus voltará sim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com seus anjos, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, ele virá como vingança. A volta de Cristo vai ser boa para quem crê nele. Mas para quem não creu no Evangelho, não vai ser bom, não. Né? Não vai ser bom. Os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirar naquele dia de todos que creem, tá bom? Quando Jesus voltar, ele está dizendo aqui, vai ser bom para o povo de Deus. Vai ser uma festa daqueles que estiverem fazendo curso de obreiro. Já pensou se Jesus voltasse numa terça-feira, né? Vai ser bênção para quem crê no Evangelho, estiver em obediência, em santificação, tá bom? Mas aqueles que não creem, não vai ser nada legal. Eu disse para vocês que estava tendo abuso na igreja de Tessalônica. Alguns até estavam parando de trabalhar, deixando de fazer as suas coisas, estavam esperando, Deus voltará, então não preciso fazer mais nada. Né? Estava provavelmente num ambiente assim. Aí Paulo disse, ainda não. Ele teve que mandar essa segunda carta rapidinho, né? Por isso que ele mandou a segunda carta aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Estou falando da nossa reunião com Jesus. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como se Jesus voltasse na semana que vem. Ele diz, não é assim. Vai ser repentino, mas não vai ser imediato. Tem algumas coisas que vão acontecer antes da vinda de Cristo. É isso que ele quis dizer. Tá bom? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste, antes venha a apostasia. Então ele diz, antes da vinda de Cristo, haverá um período de apostasia. O que é apostasia? É um período que o pessoal vai se afastar cada vez mais de Deus, menos vão crer na Bíblia, mais vão se afastar de Deus. Alguns vão distorcer cada vez mais a Bíblia. Vai estar cheio de crente ateu, religiosos ateus, com certeza. E se manifeste o homem do pecado. Ou seja, segunda coisa, depois disso vai acontecer o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele está falando do anticristo. Uma pessoa, provavelmente vai ser uma pessoa, diz que se assentará no trono, no templo de Deus. Então, alguns creem que haverá um tabernáculo literal lá em Israel, onde o anticristo vai se assentar lá no trono desse tabernáculo. Dizem também, isso já fazem anos, já faz 30 anos que eu sei, que dizem que já existiu um pré-moldado de um tabernáculo já pronto, que só acontecer alguma coisa que eles montam em poucos dias, né? Que todo o equipamento já está pronto para que seja montado um tabernáculo aí, tá bom? Bom, pode ser isso? Sim, pode ser isso sim, mas que está se referindo a duas coisas. Antes da volta de Cristo, haverá apostasia, o esfriamento, vai aumentar muito o número de ateus, né? Muito. A apostasia é se afastar do Evangelho, tá? Se afastar das coisas de Deus, ter aversão às coisas de Deus, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, hein, gente? Né? Isso já está muito forte, a tendência é aumentar. Não vão pensar que vai diminuir. Isso não vai, porque só que Paulo já tinha avisado, gente, Jesus vai voltar sim, mas vai acontecer o quê? Apostasia. Não pense que as pessoas vão ficar cada vez mais crentes. As pessoas vão ficar cada vez mais tementes a Deus. Não vão, não. Não vão, não. Isso daí eu estou falando com certeza. Estou porque eu vejo a reportagem nos jornais, na internet, eu vejo a TV. E você vê em qualquer TV. As principais mídias não quer saber de Deus coisa nenhuma, né? Não quer saber. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, você está vendo que o ambiente está propício a isso, né? Está propício, né? A tendência é piorar? Sim, provavelmente, porque isso mostra o quê? Que Jesus voltará depois disso. Né? Logo depois, não. Depois vem a manifestação do anticristo. O anticristo vai se identificar. É isso que dá a entender. Tá bom? Então, antes da volta de Cristo, então, por isso, não sejam instáveis. Primeiro, antes da volta de Cristo, haverá o quê? A apostasia, a manifestação do anticristo. É isso que Paulo está dizendo, tá bom? E agora, vós sabeis o que o detém. Né? Tem algo que detém a manifestação do anticristo, que dá a entender, pode ser que seja isso, tá? Que deve ser a própria apostasia. Então, antes o anticristo virá no momento propício. Que momento propício? Quando ninguém mais acreditar em Jesus Cristo, pouca gente vai dar crédito à Bíblia.
a palavra de Deus. Então ele vai entrar em cena no ambiente assim. É isso que ele está dizendo. Tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém até que do meio seja tirado. Ele está dizendo que tem alguma coisa que está segurando até que do meio seja tirado. Então, tem alguma coisa que tem aí que está segurando, né, a manifestação do anticristo. Primeiro é a apostasia, que dá a entender, e tem algo que está segurando a manifestação do anticristo aqui na Terra, até que do meio seja tirado. Tem alguma coisa que vai ser tirada da Terra. Alguns creem que vai ser a igreja, né? Alguns creem que a igreja vai ser tirada repentinamente, por isso alguns creem que isso vai ser o arrebatamento. Alguns creem, né? Seria bom? Seria, né? Para quem for arrebatado é um livramento e tanto, né? Então será revelado o Nico. Aí depois disso, o anticristo vai começar a se manifestar nessa terra e começa o período de 7 anos de tribulação. Tá? Isso não está escrito aqui? Não, eu já estou adiantando o Apocalipse, tá bom? Então será revelado o Nico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá bom? Então, antes da volta de Cristo, provavelmente haverá uma apostasia. Né? Alguns dizem que a igreja vai se levantar. Sim, ao mesmo tempo que a igreja vai Deus está separando o seu povo, sim, vai ter o seu povo. Por outro lado, também vai ter um aumento enorme da apostasia, tá bom? Quem é o anticristo? Paulo continua explicando. A esse cuja vinda é segundo eficaz Satanás com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Ou seja, o anticristo vai ter manifestação sobrenatural de poder, sinais, milagres de mentira. Né? E com todo o engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, hoje, estão falando muito em fake news, né? A injustiça ou a mentira se tornou uma verdade para muitos. Tem certas coisas que a gente enxerga, que literalmente a gente sabe que é mentira, e as pessoas levam uma boa. Um ambiente de mentira, seja na sociedade, seja até no meio cristão, hein? Esse é chamado de operação do erro. Vai ter um ambiente de mentira. Né? Vai haver um ambiente que a mentira está ficando a verdade, e a verdade está ficando frágil. Tá? É esse ambiente que o anticristo vai começar ele já está se manifestando dessa forma, tá bom? O espírito do anticristo já está no ar. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, é já o início do julgamento de Deus sobre a face da terra. Né? Qual? Deus está julgando. O pessoal está tendo prazer nas mentiras, as pessoas estão tendo prazer na iniquidade, no pecado, né? Mas Paulo nessa carta está dizendo, isso não vai ficar barato. Eles vão ser julgados. E por fim, estou quase terminando, tá? Tem tempo. Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Puxa, Paulo parece rígido nisso, né? O que significa irmão em desordem? Aí ele explica aqui, Hebreus, Tessalonicenses 3, 10 e 15 depois. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, tinha muita gente que não estava afim de trabalhar, não. Eu vou esperar a volta de Cristo, não quer trabalhar, não. E ele estava orando na igreja, vamos entrar em... ele estava ajustando o ensino, eles estavam com o ensino errado. Né? Eles não estavam no período da tribulação. Alguns estão achando assim, puxa...
Então, nós vamos entrar agora no período da taça da ira do Senhor. Então, não, a gente não está na tribulação coisa nenhuma, tá, gente? Isso é erro doutrinário, porque não conhece a Bíblia, tá? Então, nesse período de coisa nenhuma, tá, gente? Então, a gente tem que continuar trabalhando normalmente, tá? Jesus não volta semana que vem. Pode ser que, se o arrebatamento for antes, aí a nossa conversa muda. Por outro lado, né, tudo leva a crer que Jesus não volta semana que vem. Tá? Ouvimos que alguns andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, enrolando. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Tá? Do tipo, gente, vamos acordar aí, tá? Nós cremos que Jesus voltará. Não estamos no meio da tribulação, coisa nenhuma, é doutrina fake, tá? Precisamos continuar trabalhando, sim. Jesus vai voltar, sim. Jesus vai voltar, sim. Né? Muitos vão se esfriar, com certeza, tá? Isso é sinal da volta de Cristo. Se você perceber que ao mesmo tempo que muitos vão se esquentar, muitos vão se esfriar. Isso acho que está bem claro aí. Né? Muitos vão se afastar de Deus. Andem em ordem, continue trabalhando. Portanto, Jesus voltará. E a palavra de ordem continue trabalhando intensivamente e santificação, porque Jesus voltará sim. Né? E é possível que nós sejamos a geração que vamos presenciar a volta de Cristo, tá? Eu acho que é só. Né? Deus abençoe a todos. Amanhã, Café com Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? Não desistam nunca, hein? Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus. Te adoro, meu Pai, vem me quebrar.